Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal Matemática no Detalhe. Antes de começar o vídeo de hoje, quero pedir a você que está acessando o nosso canal pela primeira vez para clicar no botão vermelho aqui embaixo, escrito Inscreva-se. Clique também no joinha para nos incentivar a trazer mais vídeos para vocês. Se você já é inscrito no canal, assista esse vídeo até o final e deixe sua opinião nos comentários. E é claro, não esqueça de deixar também o seu like. Belezinha? Então vamos ao vídeo de hoje. Bom, pessoal, o tema da nossa videoaula de hoje é equação do primeiro grau. Observe o seguinte exemplo. 3x menos 8 igual a x mais 6. Para ser considerada uma equação, a sentença matemática ela precisa aparecer variável ou incógnita, que é nada mais, nada menos que essas letras que aparecem aí. No caso desse exemplo, aparece um x. E também um sinal de igual. Então, vai ser uma equação se aparecer a variável, que é a letra, e também o sinal de igual. Se aparece somente a variável e não tem o sinal de igual, aparece um outro sinal de maior, menor, diferente, então ela vai ser uma desigualdade, né? Ela não vai ser uma equação, e sim uma inequação. E se aparece apenas o sinal de igual e não aparece as variáveis, então ela vai ser uma expressão numérica, ok? Em toda equação, nós temos também o seguinte, ela é dividida em duas partes, uma antes do sinal de igual e a outra depois do sinal de igual. A primeira parte, antes do sinal de igual, nós chamamos de primeiro membro, também conhecido como um membro das variáveis. Ou seja, antes do sinal de igual, no primeiro membro, pode ficar apenas os termos que aparecem as variáveis, ou seja, as letras. No segundo membro, que é o membro que fica após o sinal de igual, fica apenas os termos que não têm variável, e por isso ele também é chamado de membro dos números. Então, se o termo tem variável, se tem a letra, ele fica antes do sinal de igual. Se ele não tem a letra ou variável, ele fica após o sinal de igual. Vamos agora para a resolução dessa equação. Como que nós fazemos para resolver uma equação? O objetivo da equação é encontrarmos o valor de x. Lembrando que, como tem esse sinal de igual, o valor do primeiro membro precisa ser igual ao valor do segundo membro. Então, nós temos que encontrar um valor para a variável, no caso o x, que faça com que essa equação tenha o mesmo valor no primeiro membro e também no segundo membro, ou seja, que eles sejam iguais. O primeiro membro tem que ser igual ao segundo membro. Observe o seguinte, o primeiro membro é o membro das variáveis, não é? Mas olha só isso daqui, ó. O menos 8 não tem variável, então o menos 8 está no lugar errado. O lugar dele é no segundo membro, que é o membro dos números. Da mesma forma que no segundo membro, nós temos o x. O x também está no lugar errado. O lugar dele é no primeiro membro, que é o membro das variáveis, e não no segundo membro. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é organizar a nossa equação, pegar os termos que estão nos membros errados e colocar eles no seu devido lugar. Então, nós vamos pegar o menos 8 e passar para o segundo membro, que é o membro dos números, e o x nós vamos passar para o primeiro membro, que é o membro
das variáveis. Fazendo isso, a nossa equação vai ficar 3x menos x igual a 8 mais 6. Observe que os sinais dos termos que foram trocados de membro mudou. O menos 8, que estava no primeiro membro, ele foi para o segundo membro, só que trocou o sinal. Ele ficou positivo. E o x, que estava positivo, ficou negativo, só que no primeiro membro. Sempre que eu trocar algo de lugar, algum termo de lado, eu preciso trocar também o sinal. Feito a troca, colocando tudo em seu devido lugar, nós vamos começar a resolver. Eu vou pegar esse termo aqui, ó, do primeiro membro, e transformar ele em um único termo. Então, eu tenho 3x menos 1x, vai ficar apenas 2x. E no segundo membro, eu tenho 8 mais 6, que vai dar 14. Então, a nossa equação vai ficar da seguinte forma. 3x menos x dá 2x, e 8 mais 6 dá 14. 2x é igual a 14. Como eu disse no início, o objetivo da equação é descobrir o valor de x que vai fazer com que o primeiro membro seja igual ao segundo membro. E aqui nós temos que 2x é igual a 14, ou seja, 2x vale 14. Só que eu não estou querendo saber o valor de 2x, e sim o valor de um único x. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os dois membros da equação e dividir pelo termo, né, pelo número que está acompanhando a variável x, que é o 2. Então, eu vou fazer 2x dividido por 2 e 14 também dividido por 2. E aí, o que que acontece? Eu posso pegar e cortar esse 2 com esse 2, né? Ficando apenas x. Seria a mesma coisa de fazer 2x dividido por 2, que vai dar apenas x. Repete o sinal de igual e faz no segundo membro a divisão de 14 por 2, que vai dar 7. E olha o que que nós encontramos? X é igual a 7, ou seja, o valor de x é 7. Isso significa o quê? Que se eu pegar o 7 e colocar no lugar do x aqui no primeiro membro, e também no lugar do x no segundo membro, o resultado do primeiro membro será igual ao resultado do segundo membro. Para finalizar a nossa resolução, nós temos que formalizar a nossa resposta. E nós vamos fazer isso da seguinte forma. Vamos colocar S igual o resultado que nós encontramos, o 7, entre chaves. Esse S significa solução da nossa equação é igual a 7, que é o valor que nós encontramos aqui. Em alguns livros, vocês podem encontrar aí também no lugar do S, né, a letra V, que quer dizer conjunto verdade. Mas não faz diferença. Pode ser S de solução, conjunto solução, ou V de conjunto verdade. No final, quer dizer a mesma coisa, tá? Que é a solução, o valor da nossa variável aí é 7. Vamos agora para mais um exemplo. Observe. Nós temos 2 vezes x mais 1 mais 3 igual a 3 vezes x mais 2 mais 2. Quando nós temos uma equação dessa forma, em que aparece parênteses, a primeira coisa que nós precisamos fazer é eliminar esses parênteses. E nós fazemos isso da seguinte forma. Nós vamos pegar esse número que está aparecendo aí antes do parêntese e vamos multiplicar por todos os termos que estão dentro do parêntese. Sendo assim, nós vamos fazer 2 vezes x vai dar 2x, e novamente vamos multiplicar o 2 pelo outro termo, que é o 1. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, 2x mais 2. Repete o mais 3, igual. Agora faço a mesma coisa no outro parêntese. 3 vezes x vai dar
3x. E 3 vezes 2 vai dar 6. Ou seja, 3 vezes x mais 2 vai dar 3x mais 6. E vou repetir agora o mais 2. Observe que a equação ficou parecida com o exemplo anterior. Que coisa, não? Então, o que nós vamos observar agora? Vamos observar o primeiro membro e o segundo membro. Observar se tem alguma coisa fora do lugar. E se tiver alguma coisa fora do lugar, nós vamos organizar a nossa equação. Então, observa que no primeiro membro, nós temos aí, ó, o mais 2 e o mais 3 que estão fora do lugar. Então, nós vamos pegar esses termos e passar para o segundo membro, para o outro lado da igualdade, porém com o sinal trocado. Se está mais, ele vai passar menos. E no segundo membro, o que tem de errado aí no segundo membro? Temos aí, ó, o 3x. O 3x deveria estar lá no primeiro membro, deveria estar antes do sinal de igual. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o mais 2 e o mais 3 e passar para o segundo membro. E o 3x nós vamos passar para o primeiro membro. Lembrando sempre de trocar o sinal. Se está mais, passa para o outro lado menos. E se está menos, passa para o outro lado mais. Fazendo essas trocas, organizando a nossa equação, nós vamos ter o seguinte. 2x menos 3x igual a 6 mais 2, menos 2 e menos 3. Observe bem os termos que nós trocamos. Ó. O 3x passou menos 3x, o mais 2 e o mais 3 passou menos 2 e menos 3. Vamos agora resolver a nossa equação. Depois que eu organizei, coloquei tudo em seu devido lugar, nós vamos resolver. No primeiro membro, se eu tenho 2x menos 3x, ou seja, se eu tenho 2x, estou devendo 3x, está faltando um x. Se está faltando, é menos. Igual, agora olha o segundo membro. Eu tenho 6 mais 2, 8. 8 menos 2, 6. Menos 3, 3. Ficou menos x igual a 3. Observe que o primeiro membro está negativo e ele não pode ficar negativo. Por quê? Porque eu não quero o valor de menos x, eu quero o valor de x positivo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos multiplicar o primeiro e o segundo membro da equação por menos 1. Fazendo isso, nós vamos mudar apenas o sinal da equação. Ou seja, menos x vezes menos 1 vai dar x, igual 3 vezes menos 1 dá menos 3. E assim nós chegamos ao nosso objetivo, que é encontrar o valor de x. X é igual a menos 3. Esse é o valor que, se eu substituir lá no primeiro membro e no segundo membro, no lugar do x, vai fazer com que essa equação tenha o mesmo valor para o primeiro membro e para o segundo membro. Formalizando a nossa resposta, nós temos aí que o nosso conjunto solução é igual a menos 3. Vamos agora para o terceiro exemplo. Nós temos 4x sobre 3 mais 2 igual a 5x sobre 2 menos 3 sobre 2. Observe que nessa equação apareceu termos na forma de fração. Quando a equação aparece termos dessa forma, nós precisamos primeiramente transformar todos os termos em fração. E observe que tem aqui no primeiro membro um termo que não é fração, é um número inteiro. E nós vamos colocar então o 1 embaixo para que ele se transforme em fração. Que merda, hein? Sabia não? O segundo passo é observar se todos os termos da equação são iguais, se todos os denominadores da fração são iguais.
Observe que nós temos 3, 1 e 2 nos denominadores. Então, eles são diferentes. Quando isso acontece, nós precisamos transformar esses denominadores em denominadores iguais, para que nós possamos resolver a nossa equação. E como que nós fazemos isso? Nós vamos calcular o MMC de 3, 1 e 2. Fazendo o cálculo do MMC, nós vamos encontrar aí 6. Mas como que nós chegamos a esse resultado? Nós vamos calcular o MMC aqui através da decomposição em fatores primos de 3, 2 e 1. Não necessariamente nessa ordem, viu, gente? Pode ser em qualquer ordem, desde que seja os denominadores das frações aqui embaixo. Então, nós vamos fazer a divisão. Primeiro, vamos começar com 2. 3 dividido por 2 não dá, fica 3. 2 dividido por 2 dá 1. E 1 dividido por 2 repete. Agora, nós vamos fazer a divisão aqui por 3. É o único termo que está para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E o restante repete. Feito isso, nós vamos multiplicar. 3 vezes 2 dá 6. Então, esse é o resultado aí do nosso MMC. Encontrei o MMC, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse resultado que nós encontramos, dividir pelo denominador, e a resposta nós vamos fazer vezes o numerador. Então, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 4x vai dar 8x. Fazemos o mesmo procedimento nas demais frações. Então, nós temos 6 dividido por 1 dá 6. E 6 vezes 2 dá 12. No segundo membro, também vamos fazer a mesma coisa. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 5x vai dar 15x. E, por último, para finalizar, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, vai ficar menos 9. Terminada a nossa multiplicação, nós vamos cortar os denominadores e ficar apenas com a parte de cima da nossa equação. Ou seja, nós temos aí 8x mais 12 igual a 15x menos 9. E aí nós retornamos lá para o primeiro exemplo. Vamos observar agora se tem alguma coisa fora do lugar. E nós observamos aí que tem o mais 12 e o 15x. O que nós vamos fazer com eles agora? Nós vamos organizar a nossa equação trocando esses termos de membro, porque eles estão no lugar errado. Então, nós vamos passar o 12 para o segundo membro e o 15x para o primeiro membro. Fazendo essa troca, a nossa equação vai ficar 8x menos 15x igual a menos 9 menos 12. Observe aí no primeiro membro da equação que o 15x ele estava positivo no segundo membro e veio para o primeiro membro negativo. E no segundo membro, o 12 estava positivo no primeiro membro e passou negativo no segundo membro. Resolvendo aí os dois membros da equação, nós vamos ter 8x menos 15x vai ser igual a 7x e menos 9 menos 12 vai dar menos 21. Mais uma vez, observe aí que o primeiro membro ficou negativo. E como eu preciso desse resultado, desse primeiro membro positivo, nós vamos multiplicar por menos 1. Menos 7x vezes menos 1 vai ficar 7x positivo. E menos 21 vezes menos 1 vai dar 21. Encontramos aí, então, 7x igual a 21. O que acontece? Eu preciso do valor de x e não o valor de 7x. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos dividir os dois membros dessa equação pelo número que está acompanhando o x. No caso, o 7. Então, vai ficar 7x sobre 7 e 21 sobre 7.
que acontece? No primeiro membro, eu posso cortar o 7, que seria a mesma coisa de fazer a divisão de 7 por 7, ficando apenas x. E no segundo membro, eu vou fazer a divisão de 21 por 7, que vai dar 3. Então, nós encontramos aí que x é igual a 3. Formalizando aí a nossa solução, nós temos aí que solução é igual a 3. Isso significa que, se eu colocar 3 no lugar do x, lá no início da equação, lá na equação inicial, a hora que eu resolver, eu vou encontrar o mesmo resultado no primeiro membro e no segundo membro. Passaremos agora para um outro exemplo, um outro tipo de equação. Observe aí que essa equação ela é um pouquinho estranha, né? Ela, apesar de estar na forma de fração, lá no numerador, na parte de cima das frações, nós temos dois termos, e não um termo como é o comum. Como que nós resolvemos esse tipo de equação? Eu não sei. A primeira coisa a se fazer é observar os denominadores. Observe aí que os denominadores são diferentes. Então, eu preciso tirar mais uma vez o mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 2. Nós vamos encontrar 12. É nessa parte que vem a diferença do exemplo anterior. No outro exemplo, nós fazemos a divisão de 12 dividido por 3, no caso vai dar 4, e o resultado nós multiplicávamos pelo numerador, que nesse caso é x menos 2. Nós podemos fazer isso nesse tipo de equação, mas para evitar alguns problemas, nós vamos fazer da seguinte forma. Vou dividir normalmente 12 por 3, que vai dar 4, e vamos fazer o seguinte, vamos colocar 4 e o numerador vamos colocar logo após o 4 entre parênteses. Por quê? Um dos erros que acontece nesse tipo de equação é o seguinte, eu fazer a divisão normal aqui de 12 por 3, dá 4, e na hora de multiplicar pelo numerador, eu acabo multiplicando apenas pelo x, e esqueço de multiplicar pelo 2, e o que acaba fazendo com que eu erre a equação. Fazendo dessa forma, eu vou evitar esse tipo de erro. Por quê? A hora que eu observo o parêntese aqui, eu vou lembrar que eu tenho que multiplicar o 4 pelo x e pelo 2 também. É mesmo, é? Vamos fazer o mesmo procedimento no restante da equação. Eu tenho mais, vou fazer o MMC 12 dividido por 4 dá 3, então eu coloco 3 e entre parênteses eu coloco 2x menos 1, que é o numerador da fração, igual, e no final eu vou colocar o quê? O 12, que é o MMC, dividido por 2, vai dar 6, coloco parênteses e vou repetir o numerador, que é 2x menos 3. O que nós fazemos agora? Os denominadores são iguais, nós temos um sinal de igual aí separando, então nós vamos cortar todos os denominadores e vamos ficar apenas com a parte de cima aí da nossa equação. Como tem um parêntese, nós vamos eliminar esse parêntese, fazendo a multiplicação do número que está fora do parêntese pelos termos que estão dentro do parêntese, fazendo 4 vezes x dá 4x, e 4 vezes 2 dá menos 8. Mais 3 vezes 2 dá 6x, e 3 vezes menos 1 dá menos 3. Continuando, nós temos o sinal de igual, 6 vezes 2 dá 12x, e 6 vezes 3 dá 18. O que acontece agora? Observamos que retornamos para o tipo de equação normal, né? Sem fração, sem parêntese. Então, vamos observar os termos que estão fora do lugar. No primeiro membro, nós temos aí o menos 8, o menos 3. E no segundo membro, temos o 12x. Todos esses termos estão no lugar errado. Então, vamos organizar a nossa equação,
trocando esses termos que estão no membro errado para o membro correto. Então, o primeiro membro vai ficar 4x mais 6x menos 12. O menos 12, ele estava lá no segundo membro como mais 12. Então, nós fizemos a troca. E ele passou negativo para o primeiro membro. No segundo membro, vai ficar menos 18, mais 8 e mais 3. Observe que o 8 e o 3 estavam no primeiro membro negativo e nós passamos para o segundo membro positivo. Fizemos apenas a troca do sinal. Agora, nós vamos resolver a nossa equação. No primeiro membro, nós temos aí, ó, 4x mais 6x dá 10x, 10x menos 12x vai dar menos 2x. No segundo membro, nós vamos ter menos 18 mais 8, vai ficar menos 10, e menos 10 mais 3 vai dar menos 7. Tá aí, ó, menos 7. Observe mais uma vez que o primeiro membro está negativo. Nós temos menos 2x no primeiro membro. E ele não pode ficar negativo. Então, para poder mudar o sinal, nós vamos multiplicar toda a nossa equação por menos 1. Sempre que eu fizer multiplicar um lado, eu tenho que multiplicar o outro lado da equação para que ela permaneça igual. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter aí menos 2x vezes menos 1 vai dar 2x, e menos 7 vezes menos 1 dá 7. Como eu tenho 2x igual a 7, eu vou pegar toda a nossa equação e dividir pelo número que acompanha o x, que no caso é o 2. Então, eu vou fazer 2x dividido por 2, corto o 2 e fica apenas x. E no segundo membro, eu tenho duas opções. Ou eu faço a divisão de 7 por 2, que vai dar 3,5, ou eu deixo na forma de fração. Eu prefiro deixar na forma de fração. Mas, caso você queira, você pode fazer essa divisão, dá 3,5, o que é a mesma coisa, tá? Então, o x vai ser igual a 7 sobre 2, porque não é uma divisão exata, tá bom? Formalizando a nossa resposta, nós vamos ter aí que o nosso conjunto solução é 7 sobre 2. Vamos para mais um exemplo. Observe esse exemplo. Ele acaba juntando os dois últimos exemplos, né? Que eu tenho parênteses e tenho fração ao mesmo tempo. Ai, meu Deus, ai, minha Nossa Senhora! Então, o que que nós vamos fazer aí? Primeiramente, nós vamos colocar todos os termos na forma de fração. Em seguida, nós vamos eliminar os parênteses. Como que eu faço isso? Nós temos aí multiplicação de fração. Eu vou multiplicar o termo que está fora do parêntese pelos todos os termos que estão dentro do parêntese. Fazendo como? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, nós temos 2 vezes x, que vai dar 2x, e 3 vezes 1, que vai dar 3. Então, ficou 2x sobre 3. Agora, eu vou fazer a multiplicação pelo segundo termo, pela segunda fração do parêntese. 2 vezes 1 vai dar 2, e 3 vezes 2 dá 6. Eliminamos o parêntese, ficou o primeiro membro, 2x sobre 3 mais 2 sextos, 2 sobre 6. Igual, vamos fazer a mesma coisa no segundo membro. 1 vezes x vai dar x, e o denominador, 2 vezes 3, dá 6. Agora, a segunda fração. 1 vezes 11 vai dar 11, e 2 vezes 3 também vai dar 6. Observe aí mais uma vez que sumiu com os parênteses, ficou apenas frações. O que que nós vamos observar agora? Se os denominadores das frações são todos iguais. Observe que nós temos um 3 ali, ó. Tem 3, 6, 6 e 6. Se todos os denominadores fossem iguais, eu poderia cortar logo e ficar apenas com os numeradores. Mas como eu tenho um 3 ali, eu preciso calcular
o MMC de 3 e 6. E fazendo isso, fazendo o cálculo do MMC, nós vamos encontrar 6. Como nós só temos um termo no numerador, então eu já posso fazer a divisão do denominador pelo denominador e, em seguida, eu já posso multiplicar direto pelo numerador. Então, vamos lá. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2x dá 4x. Mais, na segunda fração, 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Igual, terceira fração, 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes x dá x. Mais, a última fração, 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 11, 11. Agora, todos os denominadores são iguais, então eu vou cortar os denominadores, ficando apenas com a parte de cima das frações. 4x mais 2 igual a x mais 11. Observe que nós temos aí, ó, o mais 2 e o mais x estão fora do lugar. Então, eu preciso fazer a troca desses números, desses termos, passando o x para o primeiro membro e o mais 2 para o segundo. Fazendo isso, nós vamos ter 4x menos x igual a 11 menos 2. O x estava no segundo membro positivo, passou para o primeiro membro negativo. E o 2, que estava positivo no primeiro membro, passou para o segundo membro negativo. Agora, nós vamos pegar o primeiro membro, 4x menos x, vai ser 3x, e no segundo membro eu tenho 11 menos 2, que vai dar 9. Então, 3x igual a 9. O que nós fazemos agora? Vamos dividir a nossa equação pelo número que acompanha o x, que no caso é o 3. Então, 3x dividido por 3, eu corto 3 e vai ficar apenas x, igual a 9 dividido por 3 é 3. Então, x é igual a 3. A solução da nossa equação vai ser solução igual a 3. Ou seja, se eu pegar esse 3, colocar lá no lugar do x na equação inicial, quando eu resolver o resultado do primeiro membro e o resultado do segundo membro serão iguais. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe sua opinião aí nos comentários, inscreva-se no nosso canal e até o próximo vídeo.